Olá, eu sou Leia Ferrer e esse é o nosso momento Decida Acreditar. No programa de hoje nós vamos falar sobre a crítica, essa atitude que tem entristecido tantas pessoas e parado outras. No programa de hoje eu quero te encorajar a seguir adiante, apesar das críticas. Fique conosco, Deus tem uma palavra para você. Paz a todos. Eu louvo a Deus por essa oportunidade e pela vida de vocês que estão aqui presentes. Hoje nós vamos falar sobre a crítica, essa atitude que tem entristecido tantas pessoas e tem parado outras pelo caminho. E a gente tem encontrado pessoas lindas, encantadoras, decididas, talentosas, que não foram adiante por conta da crítica. Essa tem sido uma arma que o diabo tem usado para entristecer muitos filhos de Deus. E através desse exemplo que nós vamos dar aqui hoje, você vai entender melhor sobre a crítica, né? Então eu quero que você leia comigo no Evangelho de Mateus 26. Vai falar sobre Jesus em Betânia. Do 6 em diante, a palavra de Deus diz assim: Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de Simão o leproso. Então uma mulher chegou perto de Jesus com um frasco cheio de alabastro, cheio de um perfume muito caro, e derramou o perfume na cabeça dele. Ao verem aquilo, os discípulos ficaram zangados e disseram: que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido por uma fortuna de dinheiro e dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo o que eles diziam, disse: por que vocês estão aborrecendo essa mulher? Ela fez para mim uma coisa muito boa. Os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não. O que ela fez foi perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o Evangelho for anunciado, será contado o que ela fez e ela será lembrada. Hoje nós vamos falar sobre dois exemplos na Bíblia e dois tipos de pessoas criticando. O comportamento de Jesus em relação a isso. Então, esse texto que a gente leu aqui, a gente vê uma mulher querendo presentear Jesus, reconhecendo a beleza de Jesus, reconhecendo o quanto ela o amava, e agora ela quer presentear Jesus. E a Bíblia diz que ela chega ali naquele local e começa a perfumar a Jesus. E quando as pessoas que estavam ali à volta vê, eles ficam zangados. Mas que é isso? Que absurdo! E sabe o que chama a atenção? É que o que eles argumentam, o motivo deles estarem reprovando a atitude da mulher, é um argumento até bonito. A Bíblia diz que eles falam assim: esse perfume é tão caro, poderia ser vendido para ajudar os pobres. Aparentemente é muito bonito essa palavra. Olha, eles estão pensando no pobrezinho. Só que o que eu amo nesse texto, nessa história, é que no livro de João, a Bíblia dá o relato de quem tem essa atitude. E a Bíblia deixa bem claro que essa pessoa que faz esse tal argumento é o Judas. E quem é o Judas? Judas era um ladrão e ele costumava pegar do dinheiro que as pessoas ofertavam para ajudar o ministério de Jesus, porque Judas era o tesoureiro e Judas ficava com a bolsa. Então, quando ele vê a mulher quebrando aquele vaso ali de perfume tão caro, ele pensou: nossa, se ela vende, automaticamente ela vai ofertar, vai vir para minha mão, então eu poderia pegar
aquilo que ele estava acostumado, né? Pegar sempre ali a parte que ele julgava que era dele. Então, e a Bíblia fala também, deixa claro aqui, que pelo comportamento que a gente lê nos textos, que eles falam abertamente, fala de modo que Jesus ouve, fala de um jeito que a mulher escuta, e ao que me parece ela fica bem sem graça ali, porque ela começa a chorar naquele local. E Jesus faz uma pergunta: por que vocês estão fazendo isso com ela? Por que vocês estão fazendo isso? Essa mulher está fazendo uma coisa boa. Então a primeira coisa que a gente vê é que Jesus sai em defesa daquela mulher. Ele diz que ela está fazendo uma coisa boa. O que ela estava fazendo para Jesus era bom, para Jesus era bonito. Jesus aprovava a atitude dela, mas os homens não. Então a primeira lição que eu tiro disso é que o fato de Jesus achar bonito a sua atitude não significa que as pessoas à sua volta vão achar. E o fato das pessoas reprovarem você não significa que Deus está te reprovando. Você pode fazer coisas lindas, coerentes, maravilhosas aos olhos de Jesus e mesmo assim você ser criticado. A segunda coisa que eu percebo é que Jesus louva a atitude dela. Jesus acha bonito a atitude, Jesus dá valor à atitude dela. O fato de Deus valorizar o que você faz não significa, não vai deixar você livre da desvalorização das pessoas ao seu redor. Você pode estar dando o seu melhor, ela estava dando algo ali que ela havia juntado, pela história, pelo que a gente aprende, aquilo levou anos, ela juntando gota por gota daquele perfume, porque aquele perfume era equivalente a 1 ano de trabalho ali na época, trabalhado. E ela quebra aquilo tudo de um único momento ali, ela dá a Jesus, ela deu o seu melhor. Aquele perfume ela trabalhou para conquistar, levou tempo, então ela deu o seu esforço a Jesus. Agora presta bem atenção para quem é que você anda dando o seu melhor. Porque quando você dá o seu melhor a Jesus, Jesus não é ingrato. Jesus ele reconhece, Jesus ele te defende e Jesus vem com a retribuição. Agora, muitas das vezes as pessoas se decepcionam porque elas dão o seu melhor para quem não merece, para quem não é digno dele. Eu amo você, mas a Bíblia diz, não joguei pérolas aos porcos. Quando você dá o seu melhor para pessoas que não sabem valorizar, provavelmente eles vão desprezar o seu melhor. Mas se você tem dado o seu melhor para Jesus, continua, porque ele merece. Jesus é merecedor do meu e do seu melhor. Amém? Então, o fato de você ser aprovado por Deus, tá bonito, não te deixa livre das atitudes negativas dos homens. O segundo exemplo que eu quero falar sobre a crítica é sobre quando aquela mulher entra ali na casa do fariseu e ela tem a mesma atitude de perfumar os pés de Jesus, de chorar aos pés de Jesus. Essa passagem que vai retratar está no livro de Lucas. E a Bíblia fala que o Simão, ele não fala abertamente o que ele pensa, mas ele consigo. Você já viu, porque o primeiro exemplo que a gente deu é pessoas que falam abertamente, ele te expõe, ele põe o outro ao ridículo, mas tem aquele que ele não fala abertamente, mas ele fica dentro dele e demonstra com o olhar. Talvez você já tenha passado por situação que a pessoa olhou para você e com o olhar ela te colocou lá no chão. Com o olhar ela fez você sentir mal. Com o olhar ela disse, eu reprovo você, eu rejeito a sua atitude. E você sentiu mal. E em alguns casos, quando a pessoa fala, você não gostou, eu não disse nada, com a boca não, mas com o olhar.
E Jesus conhecendo todas as coisas, porque tudo que a gente fala, Deus ouve. E tudo que a gente pensa, Deus sabe. Então, o Simão ali, ele começa a pensar. E sabe, ele estava pensando mal de quem? Quem ele começa a julgar? O próprio Jesus. A Bíblia diz que ele falava consigo assim, se ele fosse profeta, ele ia saber quem é essa mulher. Uma pecadora tocando nele. Ó, criticando o próprio Jesus. Agora eu quero falar para você. Se Jesus foi criticado, você acha que eu e você não vai ser? Já porque na nossa palavra, no nosso português, a palavra crítica, ela tem um significado de julgamento. Então, tanto faz a crítica quanto o julgamento, eles são semelhantes. Então, às vezes, você sente tão mal por ser julgado, por ser criticado, por ser reprovado. Mas lembra-se que antes que eles critiquem você, já criticaram a Jesus. Então, nem Jesus foi poupado daquela atitude. Então, o segundo exemplo é aquela pessoa que ela não fala, mas ela pensa dentro dela e julga com atitude. E Jesus sai em defesa dessa mulher também. Jesus olha para ele conhecendo os pensamentos, porque quando nós estamos diante das pessoas, as pessoas olham e nos julgam pela aparência, pelo aquilo que nós demonstramos. Talvez as pessoas olhem para você e falem, nossa, que pessoa inteligente, talentosa, o grande marido, a grande esposa, o grande filho, né? O grande artista. Mas quando nós estamos diante de Jesus, Ele nos despe e Ele nos vê de dentro para fora. Ele vê quem de fato nós somos, não quem nós pretendemos ser. Então, aos olhos de Jesus, nada passa desapercebido. Às vezes você pode ser uma pessoa que está se sentindo mal por alguém que não fala, mas demonstra, né? Fique em paz. Aos olhos de Jesus, nada passa desapercebido. Aquele homem julgava o próprio Jesus e reprovava a mulher no silêncio. E Jesus estava observando. E você acha que Jesus parou de ver as coisas, de enxergar? Quem defende a mim, quem defende você é Jesus. Uma coisa que você precisa é fazer a coisa certa. Fazer aquilo que agrada a Deus. Se você está agradando a Deus, o homem se sentindo desagradado, pouco importa. O importante é Deus te aprovar. Existem muitas pessoas que o mundo está parabenizando, batendo palma e Deus está reprovando. Não queira ser reprovado por Deus. É ruim ser reprovado pelas pessoas aqui, mas muito mais triste é ser reprovado pelo próprio Deus. E esses dois exemplos aqui, que eu estou dando essa mensagem, aquelas mulheres foram reprovadas pelo homem, mas não por Jesus. Então Jesus fala para ele assim, ô Simão, eu vou falar na linguagem de hoje. Naquela época, credor. Hoje, para você entender, um agiota. Tinha dois devedores devendo um agiota. Um devia 50 e o outro devia 500. Ele decidiu perdoar a dívida dos dois. Quem ele mais amou? O que ele mais perdoou, o que ele menos perdoou? Então Simão, ele fala assim, eu tenho por mim que aquele que ele mais perdoou. Então Jesus fala para ele assim, você falou certo. Parabéns, você acertou. Tá vendo essa mulher aqui? Ó, desde a hora que eu entrei na sua casa, você não me deu uma bacia com água para lavar os pés. Ela está lavando os meus pés com a lágrima dela. Você não me beijou. E ela está beijando os meus pés. Você não me deu boas-vindas, que é ungir a cabeça, que era uma atitude dizendo, seja bem-vindo. Hoje, quando você entra na casa de alguém, a pessoa fala, que bom que você entrou, dando bem-vindo. Que bom que você chegou. É a forma de dar boas-vindas naquela época,
era ungindo a cabeça com óleo. E a Bíblia diz que esse fariseu, ele tinha insistido para Jesus entrar na casa dele. Jesus entrou. E nem agradecer, ele agradeceu. Ingrato ainda. Insiste, pede para Jesus entrar na casa dele. Jesus entra por bondade e ainda critica o próprio Jesus e reprova as pessoas, se julga melhor. Então Jesus falou, não, ela é pecadora e você também. E sabe, Simão, você não me deu água, você não me beijou, não ungiu a minha cabeça. Ó. Ela está lavando os meus pés com as suas lágrimas, ela está beijando meus pés desde a hora que eu cheguei aqui, e ela está ungindo os meus pés com perfume, ela está passando perfume nos meus pés. Ô Simão, em outras palavras, ele estava dizendo assim, você não fez o mínimo, você não fez nem o seu dever, você não fez nem o que você tinha que fazer, Simão, e está criticando quem fez, quem está fazendo a parte dela, que é o desejo dela, e a parte sua que você não fez. Então, Simão, ele foi omisso. Judas, ele criticou porque ele era egoísta, pensando só nele, interesseiro e ladrão. O outro criticou, mas era omisso, não fazia nem a parte dele. Mas Jesus defende tanto uma como a outra, porque todas duas estavam fazendo para Jesus, né? E Jesus, ele é grato. As pessoas ingratas, elas têm uma qualidade. Elas estão necessitadas, você oferece, elas aceitam. Depois que passa a necessidade, elas falam assim, eu não pedi. Isso é característica de quem é ingrato, de quem não sabe valorizar e nem reconhecer. Deus não. Quando a pessoa vai oferecer algo que ele não quer, que ele já fala, não, para mim não, eu nem aceito. Deus não aceita porque ele não é ingrato, mas se Deus aceita a sua atitude, se Deus aceita a sua adoração, se Deus aceita o que você faz para Ele, Ele reconhece e ainda retribui. Então, Jesus, ele não é ingrato. E aqui a gente vê bem claro quando Jesus aceita, né, a atitude daquela mulher, e Jesus, ele retribui. Então, a gente vê Jesus defendendo a mulher, colocando Simão ali no seu devido lugar. E no primeiro exemplo que a gente leu, Jesus fala assim, ó, o que ela está fazendo é bom. E aonde o evangelho for pregado, ela será lembrada pelo que ela fez. Porque Jesus, ele reconhece, então Jesus reconheceu e Jesus retribuiu, e Jesus deu a ela a bênção do reconhecimento. Jesus dá a ela ali a bênção do reconhecimento. Então Jesus fala assim, olha, aonde esse evangelho chegar, aonde falar de mim, vai falar dela também. Porque o que ela fez, para mim, foi louvável. Era necessário o que ela estava fazendo. Então, mesmo que as pessoas ao redor ali reprovaram ela, Jesus aceita o que ela faz, Jesus reconhece e Jesus retribui. No exemplo ali na casa de Simão, onde Jesus deixa bem claro que ele não fez nem a parte que ele devia, né? Jesus fala para ela assim, fica em paz, os teus pecados te são perdoados. Os seus pecados te são perdoados, vai em paz, segue em paz. Você não precisa ficar se culpando pelas coisas erradas que você fez, você não precisa viver se torturando, se martirizando pelos seus erros, pelas coisas erradas que você fez. Já porque eu costumo dizer que a gente nunca vai surpreender a Deus. Nunca vai surpreender a Deus. Não acontece com Deus de você fazer algo e Deus falar assim, de novo, eu te avisei. Isso é comportamento de homem, não é de Deus. Lógico que Deus não quer que a gente fique errando, porque cada erro tem a consequência. Mas ela foi tão humilde diante de Jesus, ela foi com o coração tão voltado para Jesus, que Jesus diz, perdoado te são os seus pecados, vai em paz, segue a sua vida.
E não fica se culpando. Você pode ter errado até o dia de hoje, mas daqui para frente você pode fazer a coisa certa. Eu quero concluir dizendo que não existe pecado que o sangue de Jesus Cristo não possa perdoar. Você não pode ir tão longe que os olhos de Deus não possam te ver. E você não pode ir num buraco tão fundo, num poço tão fundo que a mão de Deus não possa te alcançar e te erguer de lá. Você não pode surpreender a Deus com seus pecados, porque o amor de Deus, Ele é maior do que os meus e do que os seus pecados. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica. Então eu quero dizer a você que parou por alguma atitude de alguém, por uma crítica, um olhar, um desprezo de alguém, parou de algo que você estava fazendo para Deus e que Deus estava gostando, parou de algo que te fazia feliz, você estava feliz, você estava animado, você estava... E de repente, por causa de outra pessoa, por causa de um olhar, de uma atitude, você simplesmente desanimou. Antes de você desanimar por alguma coisa, ou lembrando de quando você parou, você faça essa pergunta assim: quem é que está me criticando? Observa primeiro quem é que está te criticando. No exemplo que nós demos aqui, foi o Judas, o ladrão. O outro foi aquele que não fazia nada, nem a parte que ele devia. Então observa, quem é que está te criticando? A segunda coisa é o que essa pessoa está fazendo sobre esse assunto para melhorar essa situação. Ela está fazendo alguma coisa? Ela está dando o seu melhor? Ela está se esforçando? Não? A terceira coisa é o que Deus está pensando sobre isso. Então, se quem está te criticando é Judas ou omisso, siga em frente. Se a pessoa que está te criticando, ela não fez nada do que você está fazendo, nem nada igual, nem semelhante, continua fazendo a sua parte. O que Deus está pensando sobre isso? Se o que você está fazendo agrada o coração de Deus, segue em frente, porque haverá galardão para você. Eu sou missionária e trabalho com crianças, na sua maioria órfã. E nós fazemos um trabalho de orientação, orientando os pais, para que eles venham educar os filhos com amor, com carinho. O nosso objetivo é diminuir e eliminar a agressão ou a violência doméstica. E um dia, eu, conversando com uma mulher, uma pessoa linda, maravilhosa, que eu amo muito, mas por um momento ela se irritou pelo meu trabalho. Eu não entendi o porquê que ela se irritou. E ela falou para mim assim: desde o começo do mundo, as mães agridem seus filhos, elas batem nos seus filhos, sempre foi assim, e você não vai mudar isso. Você acha que você pode mudar o mundo? Naquele momento eu senti assim, tão pequena. O mundo era tão grande e de fato eu não podia mudar o mundo. E eu pensei dentro de mim, ela está certa, eu não posso mudar o mundo mesmo. Mas uma voz soou ao meu coração, a voz do Espírito Santo, o que eu chamo a voz do amor, e me disse assim: você não pode mudar o mundo, mas você pode mudar o mundo das pessoas que passar pela sua vida. E eu chamei ela pelo nome e disse: eu não posso mudar o mundo, você está certo, eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar o mundo das pessoas que passar pela minha vida, e é isso o que eu estou fazendo. Então, faça a sua parte, siga em frente e seja feliz, faça aquilo que faz bem para você, que agrada o coração de Deus e que melhore as coisas no mundo. A minha oração é para que Deus te abençoe e te reanime e faça você pensar onde foi que eu parei, por que eu parei, e retorne à sua vida, retorna a fazer aquilo que você parou por algum motivo e segue em frente. Que Deus em Cristo nos abençoe.
No programa de hoje nós falamos sobre a crítica e vimos que nem mesmo Jesus foi poupado da mesma. A minha oração é para que Deus te ajude a recomeçar de onde você parou. Até o próximo programa. Fiquem todos com Deus.